Muito boa tarde, esta é a terceira edição do dia do CNN Mercado. Com as apostas consolidadas de que o juro deve finalmente cair em setembro nos Estados Unidos, o investidor internacional e brasileiro reposiciona seus investimentos. Aqui no Brasil, o dólar sobe quase 1% nesta tarde e volta aos R$ 5,47. Na Bolsa, o Ibovespa ignora as quedas vistas lá em Nova York e avança menos de 0,5%, ainda nos 129 mil pontos, mas caminhando lentamente para, quem sabe, voltar ao patamar de 130 mil pontos. Entre as ações, Sabesp em destaque com alta de 2%, com a expectativa dos acionistas pelo fim do processo de privatização. Investidores citam que a demanda pelas ações teria sido bastante elevada, ao contrário do que aconteceu com os investidores de referência, onde não houve concorrência e só apareceu um interessado. Mas o dia difícil mesmo está para as ações de tecnologia lá nos Estados Unidos. Nesta tarde, o índice Nasdaq do setor cai mais de 2,5% e opera no menor patamar em mais de 2 semanas. A perspectiva de restrições comerciais na relação dos Estados Unidos com a China acaba pressionando o setor para baixo. Entre os investidores, circula o rumor de que o governo Joe Biden poderia adotar novas restrições e severas às empresas, especialmente do setor de chips e semicondutores. Isso poderia atrapalhar as vendas e a cadeia de fornecimento de toda a indústria. Resultado, as ações da Nvidia, fabricante de chips, caem 6,5% nesta tarde. Tombo parecido da concorrente, a Taiwan Semiconductor Manufacturing, conhecida pela sigla TSMC, que perde quase 7% neste momento. O candidato Donald Trump diz que Taiwan, no meio desta bagunça, deveria pagar aos Estados Unidos pelo apoio militar à ilha. Entre as demais empresas do setor de tecnologia, outra queda grande é a Meta, dona do Facebook, cai mais de 5% neste momento. E de volta ao Brasil, em entrevista ao Bastidores CNN, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, reforçou o compromisso do governo com as metas fiscais. Segundo o ministro, o presidente Lula pediu para o governo fazer o que for possível para cumprir o arcabouço. Vamos ouvir. Lula reafirmou o compromisso com as metas fiscais. Na semana passada, ele fez uma reunião com a junta orçamentária. Eu participei dessa reunião, quando depois do Congresso, onde o presidente foi explícito para o conjunto dos seus ministros da junta orçamentária. Façam o que tem que ser feito. Se tiver que bloquear, tem que bloquear, contingenciar, tem que bloquear, contingenciar, tem que contingenciar, para garantir o cumprimento do marco fiscal. O presidente Lula teve todo o trabalho de encaminharmos a nova regra fiscal no ano passado, aprovarmos a nova regra fiscal no Congresso Nacional e vamos cumprir o arcabouço fiscal, até porque ele cria mecanismos exatamente para você poder combinar responsabilidade social com responsabilidade fiscal. Os economistas não estão tão confiantes como o ministro Padilha. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou a votação da proposta de autonomia financeira e orçamentária do Banco Central. Os senadores prevêem a retomada desse debate só em agosto, depois das férias do Congresso Nacional. O adiamento aconteceu depois que o líder do governo no Senado, senador Jacques Wagner, pediu o atraso. Segundo ele, houve avanço nas negociações sobre o tema, mas o texto ainda não está completo para votação. O CNN Mercado e eu voltamos às 5:50 com o fechamento do dia. Você fica agora com o CNN 360. Boa tarde.